Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e eternamente seja louvado. A Ele a honra, a glória, o poder, a soberania, a divindade. Hoje tomamos o Evangelho de São João, capítulo 16, a partir do versículo 6. Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, o Espírito Santo, o Paráclito, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele convencerá o mundo a respeito da justiça, porque eu vou para junto do Pai e vós já não me vereis. E ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. A partir do versículo 6, então, ele vai narrando que convém a nós que ele fosse, porque assim que ele fosse, no caso aos apóstolos daquela época, que ele enviaria o Espírito Santo para convencer o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Vejam, o pecado, nós, é claro, sabemos roubar, não matar, não cobiçar coisas alheias, não adulterar, todos os mandamentos, nós sabemos que os mandamentos existem e foram dados, como diz a Escritura, por ministério dos anjos foram dados a Moisés. Mas aqui Jesus está dizendo uma coisa muito interessante, porque convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos dentro das máximas, dos dois mandamentos máximos de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. É claro, sabemos tudo aquilo que denigre, prejudica o irmão, ou até aquilo que a necessidade que o irmão tem e que nós, podendo supri-las, não suprimos. Estamos contra o mandamento do amor ao próximo. Mas aqui Jesus vai dizer uma coisa ainda mais viva, mais interessante. Ele vai dizer, convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Não crer em Jesus é pecado. E como que isso se realiza, por exemplo, nos nossos dias, no nosso meio? Existem várias religiões, várias filosofias ou seitas que citam o nome de Jesus, mas não creem nele, não creem na sua divindade, não o adoram como Deus, não o respeitam como Deus. Mesmo que eu citasse todas as palavras do Evangelho, que eu as dissesse, que eu as pregasse, como diz São Paulo, que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
Se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. Aí nós percebemos a profunda união que existe entre essa palavra caridade e a palavra que ele está dizendo agora, que o pecado consiste em não crer nele. Porque o Espírito Santo vai revelar ao mundo que o pecado consiste em não crer em Jesus. Como vai dizer o Salmo, como vai dizer um dos pontos da carta ao São Paulo, de São Paulo, diz assim que os homens têm toda a capacidade, por sua própria razão e inteligência, de conhecerem a Deus. E olhando a natureza, olhando tudo o que foi criado, o prodígio das sementes, imagina a pequenina semente, por exemplo, das árvores, ou de um ipê, árvores com mais de 100, 200 anos, viram aquelas enormidades através de uma pequena semente. Olha o mistério da vida. Então, olhando a natureza, olhando a nossa própria vida, como um homem pode descobrir, como ele diz, o vento sopra onde quer, o Espírito Santo sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, de onde vem a tua respiração, de onde vem a tua vida. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Como você pode viver? Como a tua respiração, mesmo dormindo, ela não para. Você não a comanda, você não a determina, e ela não para. O teu coração não para, você não sabe de onde vem essa força, nem para onde vai, esse espírito que sopra onde quer. Então o homem tem a capacidade de descobrir, por tudo que ele vê, por tudo que ele ouve, por tudo que ele sente, tudo que vive e respira, cante louvores ao Senhor, diz o Salmo. Porque toda a vida é um canto do louvor à grandeza de Deus, à magnificência de Deus, ao seu poder. E agora Jesus está dizendo a sua divindade. Ele vai dizer também em São João: se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Jesus está dizendo isso de si mesmo. Se não crerdes que eu sou o Deus eterno, para quem todas as coisas foram criadas, morrereis no vosso pecado. Eu acredito em Deus, mas ninguém pode revelar a Deus. Jesus vai dizer isso. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. É Ele que vos dá toda a verdade. E Ele dizendo isso aos apóstolos, Ele diz: eu vou para junto do Pai. Vocês deveriam se alegrar, porque o Pai é maior do que eu. Eu, junto do Pai, é a felicidade plena. Então, se você tem consciência que junto de Deus é a felicidade plena, perfeita e eterna, todos aqueles que creem em Deus, mesmo que lhes sejam queridos e deixarem este mundo, você vai se alegrar com eles, porque eles foram para junto de Deus, porque o Pai é maior que eu, o próprio Jesus vai dizer isso. Aquela presença aos apóstolos que era caríssima, que era amadíssima, que era a alegria plena dos apóstolos. Vejam ali perto de Jesus, nenhuma necessidade, nenhum medo. Assim também, Ele se fazendo presente ao nosso redor, Ele vai convencer o mundo, Ele vai mandar o Espírito para convencer o mundo que o pecado consiste em não crer em Jesus,
Isso é o pecado. Por isso que muitas pessoas, querendo se desculpar a própria consciência, mascarar o mistério da vida, justificar-se, tentar justificar a sua consciência por não seguir a Cristo, às vezes dizem que creem em Deus, mas Jesus vai dizer aqui que o pecado consiste em não crer em Jesus, não crer que Ele é o Deus para quem foram feitas todas as coisas. O homem reconhece na natureza, tem a capacidade, até racionalmente, de reconhecer que esse mundo foi feito por Deus. Embora muitos lutem, tentando inventar teorias para se justificar. O que é toda a teoria, por exemplo, da evolução? No meio dela, tentativas do homem se justificar para não crer em Deus. Admitir que Deus não existe. Como eu admitir que Deus não existe se o meu respirar é incontrolável por mim, é inconcebível por mim e ao mesmo tempo ele é me dado? Meu respirar, o meu viver me é dado por Deus. Como você vai explicar o teu viver, o teu respirar? O viver de todas as criaturas, desde a mais ínfima bactéria, qualquer que você, ou a mínima medida que se possa fazer de um ser vivo, até os grandes animais, as grandes árvores, as grandes florestas, que vivem por si mesmas. Quem deu a vida, o sopro da vida? Quem coloca o sopro da vida nas sementes? Agora, Jesus vai dizer de uma forma mais intensa, vamos dizer assim, o pecado consiste em não crer em mim. O pecado consiste em não crer que Jesus te dá a vida a cada segundo, a cada respirar, a cada movimento. E hoje, por exemplo, o salmo que lemos isso hoje, também manifesta isso. Vejamos aqui, nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17 dos Atos, a partir do versículo 25, ele vai dizer: não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele, é Deus, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, fez nascer, isso a Bíblia está dizendo, ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre a face da terra, fixou os povos, os tempos, os limites de sua habitação. Depois vai dizer no versículo 28, capítulo 17 dos Atos: porque é nele, em Deus, que temos a vida, o movimento e o ser, a vida, o movimento e o ser, o respirar, o bater do coração, nem sabemos como às vezes, é claro, os que estudam sabem, mas como que dá vida àqueles mínimos seres que você vê caminhando em cima da sua pia, que mal é visível aos olhos, tão pequeninas essas formigas são. Imagine como é que funciona aquilo. Então o homem tem a capacidade de reconhecer.
O homem jamais, esses aí que congelam suas vidas, esperando que no futuro os homens descobrirão uma maneira de lhes dar a vida eterna. Esperem sentados, não haverá isso. Se as mínimas coisas, essas doenças degenerativas, coisas tão pequenas, não se consegue conter, não se consegue curar. Pessoas, você viu aí casos de artistas acometidos de câncer, tinham grandes fortunas, todos os recursos, e mesmo assim se foram, faleceram, deixaram esse mundo com toda a sua riqueza. Claro que outros vão gozar, mas agora Jesus vai mais além. O pecado consiste em não crer em mim, que eu sou esse Deus para quem todas as coisas foram criadas. Então, se eu não crer em Jesus, se eu não crer que Ele é o meu Deus, que é Ele quem me dá a respiração, a vida e o ser, eu estou cometendo o pecado. O pecado leva à morte. Mesmo que São Paulo vai dizer que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que eu pegasse toda a minha fortuna e desse aos pobres, se eu não tiver esse amor a Jesus Cristo, eu não sou nada. Eu sou como um símbolo que ressoa, que retine. Então, eu não crer que Jesus é o meu Deus, eu morrerei em pecado, porque toda a obra de Jesus manifesta que Ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Eu sou aquele que sou lá, que falou com Moisés no monte, que não precisa de ninguém, que não tem necessidade nenhuma, que criou de um só homem todas as coisas. São Paulo vai dizer aqui, né? Depois que deu a luz, quando a mulher está para dar a luz, sofre porque vem a sua hora. Depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. E os Atos vão dizer isso. De um só homem, Ele criou toda a humanidade, todas as coisas que existem, e esse Deus é Jesus. Só que agora, quem não crê que Jesus é Deus, morre no pecado, porque Ele nos deu toda a condição do Espírito Santo de nos convencer também. Ele vai dizer, convencerá o mundo a respeito da justiça, porque eu vou para junto do Pai e vocês já não me verão. Também por isso suplicamos o Espírito Santo. Então todo o Evangelho, todas as cartas de São Paulo, São João, São Pedro, todas as cartas de São Paulo, tudo isso manifesta a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E se não crermos nessa vontade, nessa palavra, nós morremos no pecado. Morremos no pecado. Ainda que eu dê toda a minha fortuna aos pobres, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu dê o meu corpo a chamas para ser queimado, se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. A morte, olha a morte convidando aqueles, por exemplo, que se julgam estudiosos de ciências ocultas, porque o poder da mente, porque a comunicação com os espíritos, porque isso, porque aquilo, dão a si próprios aquele ar de sabedoria. Todas as pessoas que chegam perto deles, olha como ele sabe tal coisa, como ele adivinhou tal coisa, como ele pode falar com um espírito assim, nossa, que poder que ele tem. São Paulo vai dizer isso também, numa de suas cartas, lemos há poucos dias.
aquela mulher que dava lucro aos seus patrões porque ela exercia a adivinhação. O demônio pode disfarçar todas as vozes do teu pai, da tua mãe, da tua avó, do teu filho, do teu lá, pensa, tataravô, até o teu avô, não é realmente a voz do teu tataravô que está falando conosco. Alguma vez, algum espírito chegou para você para dizer, toma vergonha, crê em alguma coisa útil, fica buscando nas pessoas aquilo que você só pode ter em Deus. Onde está aquele que te deu a respiração, a vida, o ser, o movimento? Por que você não o ouve? Porque ele se dizendo Deus, você não o ouve. Vai atrás das pessoas que estão falando com seres, com espíritos, com não sei mais quem. Você não ouve ao próprio Deus, ao Criador de todas as coisas. Se não credes o que eu sou, morrereis. Se não credes que eu sou o próprio Deus, morrereis no vosso pecado. Morrereis na vossa insignificância, na vossa natureza. É isso o pecado, você não crer em Deus. Você começar a crer nas coisas do mundo. E ele vai dizer aqui, o juízo vai convencer o mundo a respeito do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. O príncipe deste mundo já está condenado. Aquele que seduz, que te envolve com pensamentos de sabedoria ou até com acontecimentos de sabedoria. Outro dia ainda um amigo me dizia, olha, eu fui lá num lugar, ele falou tudo que nós fizemos. É claro que fala. O demônio conhece todas as coisas que aconteceram, que ele viu acontecer. Ah, você foi visitar um teu parente na Bahia que morreu e ele está falando que você fez isso, fez aquilo, ou para você fazer tal coisa. Olha a loucura de deixar de acreditar num Deus eterno que te dá a vida, a respiração, o ser, o movimento para ir atrás de uma criatura, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber está aqui no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele é a eterna boa nova, a eterna novidade de nossas vidas, a eterna alegria de nossas vidas, porque Ele diz tudo o que nós precisamos fazer. Convence o mundo a respeito do pecado, é que o Espírito Santo pode fazer em todas as criaturas. Aqueles, por exemplo, que praticam ciências ocultas. O que são as ciências ocultas? Nada. A palavra vai dizer em São Paulo, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor a Jesus Cristo, eu morro no pecado. Porque só Ele revela toda a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a vida. Só temos a vida se reconhecermos a verdade. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Se eu não crer que Jesus é o meu Deus, o meu Senhor, o meu tudo, aquele que me dá a vida, a respiração, o ser, o movimento, Ele não precisa de nada, nada que você possa fazer para Ele. Então o que eu peço, o que eu faço? Não posso fazer nada para Ele? Não, nós podemos apenas obedecê-lo, servi-lo. Não temos a condição de dar nada a Ele. O que eu posso dar a Ele se Ele me dá a minha vida? Porque para dar alguma coisa eu preciso da minha vida.
Para dar alguma coisa, alguma esmola para alguém, eu preciso da minha vida. Para eu conhecer mistérios e ciência, contanto que não sejam falsas, eu preciso da minha vida. Se eu entregar o meu corpo a chamas para ser queimado, eu não vou estar entregando o meu corpo, porque a vida quem me dá é Deus. Os apóstolos reconheceram isso, deram a sua vida, para depois a retomar, como o próprio Jesus fala: eu dou a vida a quem eu quero, ressuscito a quem eu quero, o Filho do Homem dá a vida a quem ele quer, justamente porque toda a vida, então tudo que nós podemos fazer com a nossa vida, para que não caiamos no pecado, é reconhecer que o pecado consiste em não crer em Jesus, que consiste em não crer em mim, convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Também um amigo me relatava os contatos espirituais que o pai dele tinha com esses seres que vinham falar com ele, que acontecia coisas dentro da casa dele, o que é isso? Não é nada. O Deus nos dá o respirar. Aquele que gasta a sua vida e não a gasta em Jesus, quem não ajunta comigo, ele vai dizer isso, está espalhando. Quem não ajunta comigo está dispersando. Quem não recolhe comigo está espalhando. Tudo o que eu fizer é em Jesus que eu faço. É por Ele que eu faço, é por amor a Ele que eu faço, reconhecendo que eu o faço somente por causa da vida que há em mim. Pessoas, por exemplo, que mexem lá com a invocação de espíritos. O dom da vida lhe foi dado para conhecer a Jesus, não para penetrar em mundos que ele não conhece. Os anjos maus se revestem em anjos de luz. Até os anjos se transfiguram em anjos de luz. Você pode estar invocando a demônios sem nunca saber. Você acha que o demônio vai aparecer do teu lado com essas vozes aí que você vê em filmes, em desenho animado, seja o que for? Você acha que não? Vai te falar com palavras doces, vai te convencer de que as coisas aconteceram, mas assim, agora as coisas podem mudar. Que você fizer isso, aquilo, tudo vai ficar calmo, você vai resolver as coisas por você mesmo, ou pela pessoa mesmo. Você vai depender de pessoas, depender de uma pessoa que vai morrer. Ora, a loucura que nós podemos nos envolver se formos atrás dessas coisas. A loucura de não nos envolvermos com aqueles que vão morrer. A loucura de estar servindo a mortos, aqueles que jamais viverão, porque eles não creram em Jesus como nosso Deus e Senhor. O pecado consiste em não crer em mim, e o pecado leva à morte. Como haveremos de confiar na morte, naqueles que Jesus já disse que vão padecer a morte, será lançada no fogo do inferno, porque consiste em não crer nele, porque não gastaram a sua vida, não deram do seu tempo, não deram a sua vida para conhecer a Jesus, para conhecer a justiça que o Espírito Santo pode orientar. Nós vemos aí o absurdo de tantas leis se criando sem nenhuma luz do Espírito Santo. Vem para convencer o mundo a respeito da justiça. Por isso que eu e você e todos nós temos que estar suplicando a todo tempo a luz do Espírito Santo, a sua força, para que
o mundo creia que o pecado é não crer em Jesus, para sermos iluminados a respeito da justiça e a respeito do julgamento eterno, que o príncipe deste mundo já está condenado, toda a malícia, todo o mal que o demônio está fazendo ao mundo, ele já está condenado, e aqueles que o seguirem serão condenados juntos com ele. Vinde, Espírito Santo, vinde iluminar todas as criaturas, para que todos nós creiamos na nossa vida, no nosso Deus, na nossa eternidade, nosso Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.